Olá, seja bem-vindo ao Amplifica Cast, estamos aqui para mais um episódio e no episódio de hoje nós vamos falar sobre cibersegurança para você que tem um site, uma plataforma ou algo relacionado a isso e precisa saber sobre cibersegurança, precisa saber mais sobre a importância de ter, os malefícios de não ter e se o seu site é seguro ou não. Fica nesse episódio que nós vamos falar exatamente o que você precisa saber sobre cibersegurança, sobre site, sobre gestão de plataforma, aqui com o Eric Klein, que é o nosso convidado de hoje, que com certeza você já viu como apresentador, mas hoje está sendo apresentado por mim. Né? Eu sou o Alex, trabalho na Amplifica Digital com o RTV. Estamos aqui mudando alguma coisa hoje, vamos testar, né? Fazer um teste. Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui. Vai ser muito bom, um pouco nervoso, mas vai ser um episódio muito importante para o seu crescimento e para o nosso próprio crescimento também, né, Eric? Com certeza. Obrigado, Alex. E parabéns, né? Seja bem-vindo agora como host do nosso, vamos lá. Do nosso episódio, eu sei. Sim. Eu sei que os primeiros a gente fica um pouco nervoso, mas depois, com o tempo, a gente vai evoluindo. Bom, o importante é começar. E obrigado pela oportunidade de você estar aqui também, né? Com certeza. E uma coisa que é importante, Alex, quando a gente fala de site seguro, e a gente falou no começo, você falou aí da parte de cibersegurança, muitas empresas, elas investem até no desenvolvimento do site. Quando eu falo muitas empresas, porque na verdade são muitas, ou às vezes elas só se preocupam com isso quando acabam tendo algum tipo de problema, quando elas identificam que o site não estava seguro. Por exemplo, o site foi atacado, o site foi invadido, o site ele sofreu um ataque e de repente ele ficou fora do ar. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente precisa entender que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, que é um mundo... Nós vivemos no mundo físico, mas nós estamos ali cercados de várias plataformas, de sites, de aplicativos e tudo mais. Então existem a tecnologia, existe a internet, existem as plataformas, mas existem também os cyberataques. E cada dia mais os hackers eles estão evoluindo no sentido de conhecer mais as vulnerabilidades de determinada aplicação, e isso acaba impactando negativamente as empresas ou a imagem de uma empresa, porque hoje em dia o site ele é a extensão da empresa no mundo digital. Então, quando a empresa não tem um site, às vezes ela tem uma loja, uma empresa, as pessoas vão até lá, aquela loja, para fazer uma visita, ou elas vão até a empresa para fazer uma visita. Mas hoje em dia o primeiro contato que uma pessoa tem com uma empresa é no site. Então você imagina, você construiu um site, a empresa investiu num site, ela tem ali uma marca bonita na internet, um site bonito, mas esse site, às vezes, ele não teve a devida atenção no que se refere à parte de segurança. E eu estava dando um exemplo esses dias numa call. Se você falar para mim assim, Eric, eu quero andar em São Paulo, mas eu não quero ser assaltado. Eu vou falar para você, Alex, eu não consigo garantir para você 100% que você nunca vai ser assaltado em São Paulo. Mas eu posso mitigar, eu posso diminuir a possibilidade de você ser assaltado. E como que a gente faz isso? Eu posso recomendar para você que você, a partir de hoje, você ande num carro blindado. Eu posso falar para você que além do carro blindado, para você ter mais segurança, você pode andar também por debaixo da sua roupa com um colete, por exemplo, à prova de balas. Eu posso recomendar para você que você contrate uma escolta armada para onde você for dirigir no seu carro em São Paulo, seja com um motorista ou seja você mesmo dirigindo, vai em um carro, uma escolta armada atrás de você o tempo todo. Eu posso recomendar para você que na sua casa você tenha monitoramento 24 horas. Eu posso dizer que no prédio onde você trabalha, você pode investir também em segurança pessoal e a segurança da sua escolta te escolte até o local onde você trabalha, mas eu não posso garantir que você nunca vai ser assaltado. E cada nível de segurança que você deseja implementar vai ter um custo. Sim, então, né? Sim, eu quero andar de carro armado, eu quero andar de carro blindado, vai ter um custo. Contratar um carro blindado. Exatamente. Eu quero andar de escolta armada, vai ter um valor para contratar ali a escolta armada. Monitoramento 24 horas, a mesma coisa. Então, cada nível ou cada camada de segurança que a gente implementa, seja no âmbito pessoal, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, e vai exigir um nível de investimento também financeiro e um nível de segurança. Quanto maior o investimento, mais nível de segurança nós vamos ter. Trazendo isso também para um projeto de um site, é a mesma coisa. Então, cada nível de segurança, cada camada de segurança vai exigir
um investimento. Só que às vezes as empresas, o que elas fazem? Elas investem no desenvolvimento do site, mas elas não olham para a parte da segurança. Porque a parte da segurança também, ela vai exigir um nível de investimento. Então, se ela tem um projeto ali, que ela desenvolveu aquele site, ela fala assim, olha, a partir de hoje eu vou desenvolver esse site, ela está gastando ali X mil reais para desenvolver aquele site, em WordPress, por exemplo, que é uma CMS conhecida do mercado, é uma CMS uma das mais utilizadas mundialmente. Então, é o também que nós somos especialistas para desenvolver sites. Então, ela fala assim, vou desenvolver esse projeto. Às vezes aquele projeto vai custar ali, um exemplo, 50 mil reais naquele projeto. Só que às vezes ela não destina parte daquele investimento para a segurança. Por exemplo, depois que aquele site ele é entregue, ele está funcionando. Quais os níveis de segurança a gente vai ter no nível de hardware, a nível ali de equipamentos? Está no cloud, vai estar na Amazon, vai estar no Google Cloud, vai estar na Microsoft, no Azure, vai estar onde? Então, essa camada ali também de arquitetura de servidores, onde vai ficar hospedado esse site, vai ter um nível de segurança que os próprios provedores de cloud já têm. Ok, o site está seguro. A parte da estrutura. Mas quando você desenvolve um site em WordPress, o site em WordPress, por ser uma CMS amplamente divulgada mundialmente, ele tem pontos de vulnerabilidades. Como toda aplicação tem também pontos de vulnerabilidade. E para isso você precisa ter uma manutenção de segurança proativa para você atualizar o seu CMS, para você ter camadas de segurança também a nível da sua aplicação. Quando a gente está falando da aplicação, estamos falando do site, da instância do WordPress. Você precisa ter, por exemplo, um CDN, que é para distribuir, né, a carga do seu conteúdo do seu site em diferentes localidades e regiões. Os serviços de CDN, normalmente, eles possuem também um serviço de segurança para evitar ataques do tipo DDoS, ou seja, de ataques de Denial of Service, ou seja, que vão impactar ou derrubar a sua aplicação, que é o seu site. Então eles já podem ajudar na própria segurança do site. Com certeza, já podem contribuir para essa segurança. E também, por exemplo, um firewall, como eu disse, um firewall a nível de aplicação, que é um equipamento, que é um software que ele vai estar instalado no seu WordPress e ele vai monitorar usando uma rede global que analisa riscos e invasões em todo o mundo, porque como ele tem uma base única que é instalado em diferentes sites, em diferentes países, então a curva de aprendizagem ela é muito maior, o que faz com que um site, por exemplo, quando um ataque vem de uma origem, ou seja, de um IP específico de alguém que está, um hacker que está em qualquer lugar do mundo, ele identifica que aquele IP, normalmente ele tem já tentativas de intrusão em outros endereços, como ele tem uma base de dados únicas, o que essa aplicação faz? Ela já bloqueia. Então você tem uma curva, é como se a gente tivesse uma rede e quando tem um ataque lá eu fico sabendo e eu já fecho a porta teve um roubo aqui no vizinho, o vizinho já me liga, eu já fecho a porta da minha casa, já coloco ali um segurança e eu já evito o problema. Então você não precisa ser encontrado pelo hacker para já bloquear ele. Não te encontrar. Exatamente. Essas ferramentas hoje, né, por exemplo, a nível de aplicação, ela já tem uma base global que facilita também a aprendizagem de tanto ataques que já acontecem, de vírus também que já existem, porque ela vai aprendendo, né, com esses ataques, como também tem inteligência para bloquear novos. E a curva de aprendizagem ela é muito maior. Então, quando a gente fala, assim, por exemplo, de sites na internet, a gente precisa olhar para a segurança. A gente não pode ignorar a segurança do site. Porque você imagina, a gente chega para trabalhar e a gente abre o site e vê lá que o site está com uma mensagem desagradável. Né? Isso impacta a imagem da empresa, isso impacta o negócio. Então as empresas precisam olhar mais para essa parte também, né? De cuidar da parte da segurança, aquilo que eu te falei. A gente não vai garantir nenhum sistema na internet, ele é 100% seguro. Tá na internet, ele não é 100% seguro. Quantos ataques a gente vê que às vezes empresas são atacadas aí por ransomwares, por ataques de hackers e às vezes sistemas ficam fora. Mas a gente tem que ter controles e mecanismos de segurança para poder evitar que um site ele fique fora do ar. Por exemplo, Eric, já que eu não tenho como evitar 100% que o meu site não vai ser atacado, tem como eu diminuir esse risco? Tem, fazendo esses controles que eu falei. Ter ali, por exemplo, um serviço de firewall na aplicação,
mantendo o seu servidor hospedado numa boa hospedagem, né, para poder ter ali um controle a nível de servidor e de banco de dados também. Você ter também a parte do CDN, então tem serviços que são conhecidos no mercado, como a Cloudflare, como o GoCache, que são serviços de CDN, que isso pode ajudar também a evitar invasões. Manter ali, né, o sistema operacional do seu servidor atualizado, isso também vai ajudar a manter o seu site disponível e também vai ajudar na parte da segurança. E você fazer a atualização constante do WordPress, porque o WordPress ele tem atualizações recorrentes e cada atualização que sai do WordPress ele ajuda também a corrigir eventuais falhas ou brechas de segurança que possam existir. E aí, além disso, existem também formas de você, é o que a gente chama de disaster recovery, ou seja, de disaster recovery, que é você recuperar o seu site em caso de um desastre. O que é um desastre? Pode ser que o seu site esteja hospedado dentro da sua empresa, num servidor, e a empresa pega fogo. Como que vai voltar? Pode ser também que o seu site foi atacado. Então, como que você vai recuperar? Então, para isso, é necessário elaborar um plano de ação para você recuperar o seu site em caso de falhas. E como que a gente constrói esse plano de ação? É você, primeiro, protegendo, como aquilo que eu falei, né? Eu vou proteger o que eu tenho, criando todos ali os controles, as camadas de de acordo com o orçamento que eu tenho, né? Para poder disponibilizar o maior nível de segurança para o meu site. E, em paralelo, eu vou criar o meu plano de recuperação. Ou seja, cheguei para trabalhar hoje e, de repente, a gente recebeu a notícia de que o site ficou fora do ar, porque ele foi invadido. Para onde que eu vou? O que eu devo fazer? Às vezes, já aconteceu das empresas não terem nem backup do site. Então, o site foi invadido e a empresa não tinha um backup regular. O que é um backup regular? Ele pode ser um backup diário. Todo dia você pode fazer um backup ali. Existem ferramentas para isso também. A própria hospedagem faz alguns. Dependendo da hospedagem que você contrata para colocar o seu site, pode ter também um backup diário. Podem ter backups semanais, com frequência semanal, e pode ter backups mensais. Qual que é o ideal? Aí você me perguntar, qual que é o ideal? O ideal é o máximo que você puder. Então imagina, se você tem um site que você atualiza conteúdo todo dia, e se você tem lá pessoas do seu time de marketing colocando conteúdo, colocando post, colocando blog post, colocando artigos, materiais, né, atualizando o seu site, cases e tal, e de repente, hoje é sexta-feira e de repente, um exemplo, né? Hoje é sexta-feira e o seu site foi invadido hoje. E você só tem backup do mês passado. Você perdeu tudo desse mês. Perdeu tudo desse mês e até o dia que você tinha backup do mês passado. Vamos supor que você fez backup no dia 31 do mês passado, dia 30 do mês passado. Então você vai ter o último status do seu site do dia 30. Aí o quanto o seu time de marketing investiu, ou desenvolvimento web, ou a empresa que faz a gestão do site, o quanto eles investiram, por exemplo, em publicar esse conteúdo de tempo, que eles vão ter que recuperar e às vezes já colocou direto no site, vão ter que recriar as coisas, então acaba se perdendo muito tempo. Então, o backup ideal é que ele tenha uma frequência, ele seja o mais atual possível e ele seja documentado. É importante que haja uma documentação da sua frequência de backup, que é o nosso. Aí a gente começa a estruturar um plano de recuperação e de desastres. Então, quando eu cheguei para trabalhar, que eu disse lá, cheguei na sexta e meu site foi invadido, então eu sei que eu tenho backup de ontem. Então, menos mal, meu site foi invadido hoje. Eu não sei se meu site foi invadido hoje de manhã ou se foi invadido ontem à noite. Então, eu, em vez de voltar de hoje, de quinta, eu volto de quarta. Porque eu tenho certeza que na quarta eu acessei e estava tranquilo. Então, eu tenho... Aonde está? Está aqui documentado que o meu backup ele fica na Amazon. Então, e como é que a pessoa ela consegue manter esse backup seguro tendo o site sendo invadido? Então, porque existem níveis de invasão. Tem invasão que ela é feita a nível de aplicação, ou seja, o site foi invadido a nível de aplicação, foi só o site ali que ele foi invadido, mas não foi invadido o servidor. Então, se o site não foi invadido a nível de servidor, de hardware e software, então você tem
o seu backup intacto, ou seja, você tem certeza que o hacker não invadiu o seu servidor. Ele invadiu só a aplicação e ele bagunçou só na aplicação. Então você acessa o seu servidor, onde fica o seu backup, e você faz a recuperação desse backup. Mas o que é uma boa prática também? Que o seu backup ele seja feito sempre off-site, que é o que a gente chama off-site. Eu não mantenho o meu backup no mesmo local onde está o meu site. Então, se o atacante, que é o hacker, ele atacou o meu site, e o meu site está hospedado num servidor na AWS, por exemplo, e o meu backup está num outro sistema, ou num outro hardware, ou num outro storage, por exemplo, numa unidade de armazenamento, então ele invadiu aqui esse servidor, de repente ele teve acesso ao servidor, um exemplo, que às vezes acaba sendo difícil, né? Porque você pega o nível de segurança de uma Amazon, de uma AWS Amazon, de uma Microsoft, do Azure, do Google Cloud, é um nível muito sofisticado de segurança da informação. Então você tem... E esses provedores em clouds, eles atendem normas internacionais até de segurança. Existem normas para todo mundo seguir. Isso, então eles são provedores muito grandes e que têm um nível de segurança que é impossível a gente ter aqui dentro da nossa empresa, por exemplo, porque eles são muito grandes em número de funcionários, de faturamento e de porte de empresa. Eles têm um time muito grande de cibersegurança, de segurança da informação, de governança, que eles acabam tendo esse tipo de controle. Então você pega, por exemplo... como eu estava falando do backup off-site, então se o hacker ele atacou aquele equipamento, você tem um backup fora, então você consegue criar uma máquina nova, um servidor novo e subir aquele arquivo daquele site, porque o hacker não chegou a invadir, ou até se ele invadiu o servidor, você tem isso em outra máquina. Então o que eu recomendo também dentro desse plano de recuperação? Que você tenha o seu backup, mas não no mesmo servidor onde o site fica, mas numa outra cloud. De repente você pode fazer uma integração. O WordPress ele tem integração, por exemplo, com o OneDrive, que é como se fosse o Google Drive do Google, só que da Microsoft. Ele tem também integração com o Google Drive, você pode mandar o backup do seu site para outro local. Você pode fazer uma controle, né? Normalmente a hospedagem, se você tem lá ali, dependendo da hospedagem que você contrata, você tem às vezes, por exemplo, a DigitalOcean, que você consegue fazer, por exemplo, o snapshot da máquina. O snapshot, para quem não sabe o que é a imagem do servidor. Ao invés de eu fazer um backup, eu tiro uma foto do servidor. Então eu consigo ali, via botão, voltar rapidamente a imagem daquela máquina de ontem. Então você precisa documentar, você precisa ter, né? Certificar que a sua hospedagem, ela tem, onde você contrata, ela tem ali mecanismos de backup, né, e uma frequência para você documentar isso. A gente tem até a nossa cloud aqui também, que a gente consegue hospedar sites de cliente, a gente tem toda uma política de backup para poder fazer a retenção desses arquivos. A gente também, dentro dessa hospedagem que nós temos aqui, nós também temos CDN, nós hospedamos sites de cliente e seguem essas políticas. Então você precisa documentar isso no seu plano, porque ninguém sabe o dia que o site vai ser invadido, assim como a gente não sabe o dia que a gente vai ser assaltado. Se a gente soubesse, a gente já saía, né, com a arma na cintura ou com a segurança do lado para falar assim. Se preparava só um dia antes, se preparava um dia. Ou nem vou sair de casa hoje porque eu sei que vou ser assaltado, mas ninguém nunca sabe. Então os desastres, até a própria palavra fala, ela é específica para isso, é um desastre. Você não sabe quando vai acontecer, um tsunami, um terremoto, a gente não sabe. E no mundo da tecnologia também, um desastre a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa se preparar, documentar esse processo para que o nosso site ele fique seguro. Então você vai saber qual que é a frequência do seu backup, aonde ele está, o site ficou fora do ar, eu preciso voltar ao meu site, como que eu faço? O backup ele está no outro servidor, está nessa aplicação, está nesse armazenamento. E você começa a documentar esse plano de ação para você executar. Só que o desastre, o plano de recuperação de desastre, ele é muito bonito no papel. Mas o que acontece, uma vez eu fiz um trabalho na pós-graduação, no meu MBA, até para quem não sabe, eu sou formado em tecnologia, em gestão e governança e em tecnologia, e pós-graduado também em tecnologia, então por isso que eu conheço um pouco de tecnologia. Só um pouco só? Por isso que eu conheço um pouco de tecnologia e... num trabalho que eu fiz dentro do MBA, era um trabalho sobre recuperação e desastre. E tinha um dado, eu lembro que eu estava consultando uma informação fora do país, e tinha um dado lá que dizia que
os planos que as empresas faziam, a área de TI fazia muitos planos de recuperação em desastres, mas poucos planos eram de fato testados. Não chegava nem a saber se funcionava. Então. Isso, às vezes documentava o plano ou testava uma vez e depois não testava mais. E como que faz para testar esse tipo de plano? Exatamente. Para isso você precisa criar uma rotina também de recuperação em caso de falha. Então, por exemplo, eu faço o plano e eu crio uma frequência também de teste. Ou seja, se mensalmente eu pegar aquele site e eu simular que eu vou criar ele em outro ambiente, será que funciona? Então você faz um teste e você valida para saber se aquilo funcionou. Então você poderia testar uma invasão no seu site e ver como você mesmo poderia reagir a isso. Isso. Para isso também você consegue simular, né? Hoje em dia tem empresas de cibersegurança que fazem o que a gente chama que é o pen test, que é o testes de invasão. Então ela consegue simular um ataque hacker e aí vamos supor que eles tiveram êxito nesse ataque ou nesse pen test. Então você consegue também simular através desses testes como recriar o seu ambiente. Também, então você consegue simular desde um ataque, mas eu também proativamente, mesmo sem ter um ataque, eu consigo pegar o backup do site, do banco de dados, dos arquivos e consigo subir esse site num outro servidor e vejo se meu site está ok. É uma forma de eu validar se, por exemplo, eu tenho esse telefone e esse telefone aqui ele quebrou e eu tenho um em casa que está guardado. Então, perdi esse aqui, o de casa já está carregado, eu vou lá e uso e configuro. Mas eu sei que aquele em casa ele está funcionando. Agora não adianta nada, eu tenho um telefone, né? Por exemplo, eu tenho um telefone, mas o meu telefone ele tá em casa, mas eu não sei se está funcionando. O que acontece? A gente perde o celular, né? Fala assim, perdi o celular. Sabe que não tem nenhum telefone em casa funcionando? Às vezes você vai pegar aquele telefone e não está funcionando mais. A mesma coisa do backup. Você precisa ter um backup, você precisa armazenar o backup, mas você precisa testar. É que nem, por exemplo, muitas pessoas fazem isso em casa e eu sei que você deve fazer isso também. O que as pessoas fazem? Elas têm um computador em casa, aí o que elas fazem? Tô precisando de espaço no meu HD. E ela começa a colocar coisa, foto e tal. Aí ela vai lá e compra um outro HD e coloca no computador para ter mais espaço. Sim. Mas ela não pega aquele arquivo e coloca, por exemplo, no Google, aqueles arquivos. Mantém lá, aí deu um raio lá, alguma coisa, algum problema na energia, estourou, queimou a máquina, o que aconteceu? Perdeu tudo. Então, mesmo tendo 2 HDs, no caso, um próprio backup, isso, perdeu os 2. Porque aquele equipamento que tá, aquele HD, o que vai acontecer? Quando vem uma carga de energia muito alta, se você não tiver um no-break ali, alguma coisa, vai pegar o seu equipamento e pode ser que ele decrashe no seu HD e crashou. Você não consegue recuperar mais aqueles dados, a não ser que você mande para um serviço especializado para poder recuperar. Fazendo a analogia, é a mesma coisa o que acontece. Às vezes as pessoas elas têm um backup, mas elas acham que estão seguras. Mas quando vai ver, não está segura porque o backup estava no mesmo local, num local só. Em segurança da informação em backup, né, a gente fala que quem tem dois tem um. E quem tem um, não tem nenhum. Então é sempre interessante você ter uma cópia, né? Uma cópia de tudo. Aí dependendo também, tem uma coisa que é interessante, né? Que o pessoal, dependendo da complexidade do site, tem projetos que você fica com o site em várias regiões. Que eu tenho esse site aqui, eu preciso desse site disponível no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então você replica, né, esse site em diferentes servidores a nível global, né, para você manter ali a disponibilidade do seu servidor. Então, mas esse é um assunto até para uma outra coisa, porque ele é um assunto bem, quando a gente está falando de alta disponibilidade, a gente está falando também de pegar esse site e replicar em outros ambientes. Aí estamos falando de ambientes mais complexos. Mas no caso aqui a gente está falando de sites WordPress, normalmente é um site de uma institucional, é um site de uma empresa, às vezes é um portal de conteúdo, às vezes é um blog, às vezes é um hub de conteúdo. Então tudo que eu expliquei aqui com relação à parte de segurança vai ajudar as empresas a manterem um site seguro. E aí você falando desses tipos de sites, provavelmente quem está ouvindo, se tem um site deve estar pensando assim, eu tenho meu próprio site, mas será que ele precisaria desse tipo de segurança? Então, na sua opinião, todo site precisa ou só alguns? Não, todo. O site, normalmente, a gente investe tempo, e tempo hoje é dinheiro. Então, as empresas que têm um site, elas precisam investir em segurança da informação. Independente do que for, é importante ter. É importante ter. Qual que é a hospedagem? Às vezes a empresa tem um site, eu quero fazer, sei lá, quero um site, vou fazer aqui R$1 milhão com esse site, mas às vezes não quer ser um site que vende alguma coisa, mas não quer investir na segurança do site.
Eu quero fazer muito dinheiro com o meu site, mas não quero investir, né? Às vezes a coisa até é um pouco desproporcional. Eu quero fazer muito dinheiro com esse site, mas eu não quero investir X reais para poder fazer a segurança do meu site. Qualquer pessoa pode ter um site seguro. Você precisa avaliar na hora que você vai contratar a hospedagem se tem backup diário, se tem backup recorrente, se tem informações, se tem todas essas informações para você ter minimamente uma estrutura. Aí, à medida que você vai, né, que você já tem um site ali, uma empresa já estabelecida no mercado e tal, é importante que também invista em segurança da informação e invista todos esses recursos que eu falei. Eu fiz até um teste esses dias, eu estava fazendo um teste de... Existe uma versão do Linux que é a versão chamada Kali Linux. Eu instalei essa versão e estava fazendo testes de vulnerabilidade em alguns sites. Então eu percebi que sites que não tinham controle de segurança, eu conseguia identificar as vulnerabilidades através dos testes de invasão que eu estava fazendo. E sites que já tinham uma camada de segurança, como CDN, como Firewall, eu não conseguia identificar as vulnerabilidades do site, daqueles sites que eu testei. Então eu fiz um laboratório pequeno, peguei sites que não tinham nível de segurança e peguei outros sites que tinham, não vou falar aqui o nome dos sites, e peguei outros sites que tinham nível de segurança. E ali, com algumas ferramentas que alguns sites tinham de segurança, eu já não conseguia identificar quais eram as vulnerabilidades do site. E outros eu consegui. Então, é importante investir sim, porque na prática, quando você vai ver, o site ele é a porta da sua empresa no mundo digital. Muito bom saber disso. Então, eu acredito que você, que tem um site e ainda não investe em cibersegurança agora, pode perceber como é importante você ter tudo isso, sabe? E você indicaria algum lugar para a pessoa começar a procurar como deixar seu site mais seguro hoje? Sim. Hoje, quando a gente fala assim, né, de procurar informação sobre cibersegurança, e falando de WordPress, existem fóruns na internet, então você pode acessar, por exemplo, um site que é o site do WordFence, que é uma plataforma que ela tem uma versão free, mas ela tem uma versão paga também. E lá eles têm uma área, uma comunidade onde eles falam de segurança. E ali eles ensinam várias coisas sobre segurança. Então é uma comunidade bem interessante que você pode consultar conteúdo. Uma outra referência que eu uso também, sempre quando eu preciso analisar algum tipo de informação, eu consumo muito conteúdo também no YouTube. Às vezes de pessoas lá de fora, de pessoas que trabalham com cibersegurança lá fora, que às vezes você tem até uma curva ali de aprendizagem um pouco mais rápida e acaba encontrando também mais conteúdo sobre aqueles temas. Então fica aí o site do wordfence.com e também YouTube, né, sobre cibersegurança. Né, você coloca lá o WordPress, cibersegurança, vulnerabilidades em cibersegurança, você vai achar bastante coisa ali para você poder proteger o seu site, o site da sua empresa. Entendi. Perfeito. Pode encerrar? Podemos. Encerrar. Então, para você que ficou até aqui, nós agradecemos pela sua presença. Esperamos que esse conteúdo tenha sido de extremo valor para você, que você tenha conseguido realmente aprender algo, trazer algo de importante para você, que você venha aplicar realmente, que você consiga aprender aqui no Amplifica Cash. Muito obrigado, Eric, pela sua presença. Mais uma vez, siga o Amplifica Cash nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube. Pode acompanhar que vai ter constantemente conteúdo para você, como esse e como muitos outros que tem muita importância assim. Muito obrigado mais uma vez. Show. E até mais, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau.